Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil, Casa das Palmeiras do Rio de Janeiro e afiliados. Estamos retomando nossas lives de saúde mental, agora no segundo semestre de 2023, e o tema de hoje é como afugentar as pessoas que estão à sua volta, a arte de ser chato, a arte de ser insuportável. E por que a gente resolveu fazer essa live? Normalmente a gente sempre fala do que a gente pode melhorar, mas é interessante as pessoas também terem um pouco de consciência de um fenômeno social que está acontecendo, que é a fragmentação do tecido social. O que as pessoas estão fazendo de tão interessante para, sabe, se transformar numa pessoa insuportável. Até depois a gente manda uns abraços aí para algumas pessoas, tá? Não esquecemos de você. O que você está fazendo na sua vida para ser chato? Né? E isso é muito complicado, porque a solidão, né? A solidão vem acontecendo de uma forma gritante na sociedade. As pessoas estão com muita dificuldade de contato com o livro, tão intolerantes, tão belicosas, tão cheias de teoria e vivendo muito mal, qualidade de vida muito baixa. Então, a gente até de um jeitinho um pouco divertido, bem-humorado, resolveu trazer um pouquinho desses comentários, né? Tá aqui com a gente, né? A psicóloga Ayla Campos. Tudo bom, Ayla? Bom dia. Bom dia, pessoal. Estou por aqui. Vamos aí falar de uma coisa que talvez eu seja um pouco, às vezes, bem insuportável. Tá com a gente o Léo Tondato. Bom dia, Léo. Bom dia, nada. Quero ser chato, rapaz. Quero ser chato. Bom dia. Eu fico imaginando, começa acho que com um desodorante vencido, né? O que vocês acham? A pessoa não toma banho direito, né? Flatula na frente dos outros de um jeito muito fedido, para não falar peida, né? Porque peida não pode, né? A censura briga aqui, ó, quase ganhou chinelada. Eu vou chinelar aqui. E aí? O que as pessoas estão fazendo para serem insuportáveis? Quer começar? Aí lá. Ladies first, vamos lá. Então, vamos lá, né? Eu acho que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, nós só conseguimos ofertar ao outro aquilo que nós temos. Então, se o que nós temos ali é conteúdos insuportáveis, é isso que constantemente a gente vai entregar ao outro, né? Se o que nós temos é inconveniência, é isso que a gente vai acabar sendo em um monte de situações e lugares. Então, faz parte do que nós somos, né? Mas vamos tentar traduzir o que é essa inconveniência, né? O que será que é essa inconveniência que afugenta os outros de perto da gente? É bom pensar exatamente aquilo que tira as pessoas de perto de nós, né? Tudo que é insuportável é aquilo que já foi em algum momento suportável até demais, né? É aquilo que ultrapassa as barreiras do outro, é quando eu despercebo o outro e coloco a minha demanda acima, né? Aquilo Que legal! Tem um problema de comunicação, de percepção, de falta de empatia, de não escutar o outro. Muito legal, continua. E aí, se a gente invade o espaço do outro, se a gente despercebe o outro, também a gente despercebe a gente, né? Fica uma relação meio conflituosa, né? E aí a gente tá falando daquilo que é insuportável, daquilo que transgride os espaços das relações. São relações tóxicas, relações problemáticas, relações conflituosas, né? E a gente faz isso o tempo inteiro ultimamente, né? Legal. Ela trouxe um negócio, Léo, que eu acho fantástico, que é quando o diálogo vira monólogo. Você vai na festa, e uma das coisas mais legais que eu vejo, outro dia eu estava num evento aqui em Goiânia, até que o nosso querido que estava junto com esse evento. Cara, e tinha uma mulher que era tão narcísica, tão que a gente ficou rindo, né? Sabe? A pessoa se achando, não deixa ninguém falar. Quando as pessoas iam falar, ela cortava todo mundo.
né? E a pessoa não se liga que ela vira piada do rolê, né? Ela vira piada da festa, né? E aí, Léo? Vira a piada, vira um saco, ninguém quer perto. Mas a pessoa se acha. E aí, faz o quê? Pois é, pois é. Acho que essa é que é a questão. Ela se acha, ela afasta quem está perto dela, né? E perceba também uma coisa, minha cadeira está caindo. Perceba também uma coisa. Ela é egoísta. Por que eu pausei a palavra? De propósito, Jorge. Ego, ou seja, autocentrado, no sentido de centrado a si mesmo só. Ista, o ismo pressupondo uma unilateralidade, quer dizer, eu só vou olhar para mim, sou eu. Quem é o Jorge na fila do pão? Sou eu, não quero saber. Né? E eu acho que tem uma coisa que a pessoa, óbvio que também inconsciente de si, ela se torna nociva para o outro e nociva para si. Né? Tem um quê de corrosivo, né? Ela não é uma pessoa humorística, ela é uma pessoa irônica. E eu acho que tem uma diferença nesse sentido, nesse contexto específico, entre o humor e a ironia. Porque o humor você brinca com o outro, você pega o outro de surpresa, né? E aí você ri junto. A ironia, nesse sentido, ela contém um componente corrosivo, né? Então, se torna uma pessoa que você não quer ficar perto, mas acho que dos grandes, sei lá, das grandes características, se a gente pode falar assim, é se tornar uma pessoa ácida e corrosiva, né? Então vai virar para a água. Oi? Gostei, adorei essa palavra, ácida e corrosiva. Pessoa crítica demais. A baba dela é ácida. Se ela deixar cair a baba numa formiga, a formiga derrete. Ô, Jorge, Continua. você lembra do Alien? A baba dessa pessoa é a baba do Alien, do filme do Alien. É muito curioso, é muito doido. Cadê a Rita Pinotti, Léo? Manda um oi para ela aí, fala, cadê tu, criatura? Né? Mas, Ayla, é muito curioso isso, porque de um lado a gente vê falta de empatia. Né? O diálogo vira monólogo, a pessoa não deixa ninguém falar. Né? Do outro, excesso de crítica. Né? Aliás, a pessoa critica demais, é insuportável, não dou conta, né? Porque ela não chega. Acho que a crítica é importante na sociedade, a gente vê o que precisa sempre ser melhorado. Mas a pessoa que é excessivamente crítica corrosiva, ela vai para a festa para mandar os outros baixar o som. Ela fala, rebalando muito, né? Ela vira a Madre Teresa no convento, a Madre Superiora no convento, né? Ela não está muito preocupada com a harmonia de nada, não. Ela quer criticar as outras, né? A freira, tira a mão daí, freira. Freira, tenha amados, freira. Né? E aí, ela... O insuportável, ele nasce do excesso, né? E aí, quando a gente fala de excesso, nós criamos um solo fértil para aquilo que é insuportável. Isso reflete muito, creio que nas nossas graduações, formações, nós sempre vamos ter aquele colega, aquele aluno, que sempre vai pausar a aula para falar a sua história, né? Que ele sempre tem um caso, um tio, um primo, um amigo, porque isso sempre aconteceu com ele. Isso já aconteceu várias vezes com ele, com tio, com amigo, com primo. E aí nós perdemos ali os nossos 5, 10, 20 minutos de aula para aquela pessoa se expressar, né? Para dar espaço para o excesso dela. É quando a pessoa transborda, né? E o excesso dela inunda também as outras pessoas ao redor, né? E o que eu acho curioso dentro disso é quando a pessoa, na sua percepção, ela não se liga no que está acontecendo. Porque é natural todos nós transbordarmos, a gente ser cutucado por um tema, né? A gente ficar mobilizado, ficar mexido, né? Isso é curioso, isso é interessante. O problema é quando isso vem, né?
num cenário onde a coisa é fora de hora. A professora está super empolgada, o palestrante está super empolgada, a coisa está fluindo, né? Ela vai lá e dá aquela boa. Aliás, né? O afastamento acontece muito com isso, por isso, né? Problema de consciência, problema de percepção, ruptura com o princípio de realidade. Ela não escuta, né? Ela não vê. Aí ela quer transbordar na hora errada, falando o que não precisa na hora que não deveria, né? Seria isso, Ayla? Mais do que isso, né? A pessoa não administrar esse transbordar, né? E transbordar sempre, constantemente, todos os dias ela transborda, o tempo todo ela transborda, né? E se eu inundo as pessoas ao meu redor todo dia, as pessoas têm uma tendência a ir embora, né? Isso também diz de um lugar de solidão, né? De ficar sem, de abdicar de um lugar de ser querido, né? Porque daí eu não consigo ver o outro nessa relação, né? Eu acho tão legal quando o professor Léo traz esse lugar do ego, né? Porque daí me parece que o ego está ali à mercê dos seus conteúdos, das suas demandas. O insuportável é aquilo que é muito, né? Que é pesado. É como se eu tentasse constantemente entregar os conteúdos do meu ego, aqueles conteúdos pesados, para as pessoas. E segura aí rapidinho para mim, rapidinho, eu tô indo ali. Segura aqui, não, segura aqui. Não, mas eu já tenho os meus. Não, 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 não. Segura os meus aqui, por favor, porque eu quero que você segure. E aí a gente faz isso de muitas maneiras, as pessoas fazem isso de muitas maneiras, né? Eu acho que esse lugar do insuportável também atravessa nós, enquanto outro, de entender aquilo que nós suportamos. Peraí, não, não quero. Não, peraí, agora não, pessoa. Depois eu pego esse conteúdo seu pesado demais. Também é falar sobre saúde, né? Tem uma questão aí da hora certa das coisas, né? E eu sinto que a pessoa insuportável, ela é fora do tempo. Ela não se liga no tempo, né? É o que você falou, ela quer projetar as coisas dela e você que se vira. Quer fazer Léo, quer fazer terapia de graça, né? Porque terapia às vezes custa caro, né? Tem uma demanda interior interessante, é que é pegar o colega de boteco para fazer terapia, né? E aí, Léo? Exato. Eu vou só voltar em duas coisas que vocês falaram e me surgiram duas imagens que eu quero partilhar com vocês. Primeiro, você falou da freira, né, Jorge? A Madre Superiora, tadinha da freira, gente, ela estava ali, sabe, num momento de alto prazer tão gostoso, e a Madre Superiora chega nessa hora tão gritante, tira a mão daí, freira! É. Então, eu vou trazer então, duas imagens. Então, aquela freirinha que poderia ser boazinha, que estaria junto com outro, se torna a freira do Invocação do Mal, o Valak, né? Se torna embruxado e assombrado, tá? Né? E ela falou de transbordar, eu fiquei aqui pensando, trabalhando com a minha imagem, ela, o que transborda, alaga, e o que alaga, afoga. Né? Então, o que acontece? Eu estava também pensando um pouquinho, e, Jorge, vou trazer dois amigos seus. Mandaram mensagem, falar para você tomar uma cerveja com eles. Fechou, sexta-feira. Tá? O primeiro deles é brother seu, viu? Inclusive, ele falou que tem o WhatsApp da Ayla, viu? Eita! O primeiro é Eros. Né? O segundo, vocês não querem muito o WhatsApp dele, mas ele também é gente boa, ele é necessário. Thanatos. Agora, o que acontece? O que eu estou pensando, vou colocar aqui para gente. Essa vivência erótica, não erótica sexual, mas a vivência de Eros, ela dá movimento pra gente. Tá ali com o outro, tá curtindo, tá gostando, tá legal. Então ele tá, sei lá, na roda tomando uma cerveja, todo mundo dando risada, contando história engraçada e comendo uma porção de batata frita. Tá bom. A pessoa chata, será que ela não tem uma vivência tanatológica? Ou seja, uma vivência de Thanatos? Porque essa questão do Thanatos, quando o Thanatos aparece, parece que nem a erva daninha vai nascer. E acho que é um pouco dessa dinâmica dessa pessoa, né? É uma dinâmica tanatológica, parece que está tudo ali morto. Você vê até o urubu rondando em cima dela, né? É o cheiro, desodorante conhecido, né? Azeda, ela não tá legal, né?
E é curioso, Léo, porque a gente está falando de força de vida, a força de vida é uma força de troca, Uhum. sabe? De querer escutar o outro, sabe? De dar risada junto. Da pessoa contar uma piada, você vai lá que rebate, conta outra, tá todo mundo rindo, trocando, né? Eu vejo que tem muito de mobilização, o chato, a pessoa que quer as atenções todas só para ele. Né? Ele corta a conversa para querer, que nem ela trouxe, né? Para querer, no meio do rolê, sabe? Não, só eu chamo atenção aqui. Aqui tá todo mundo feio no rolê, né? Sabe? É uma coisa meio. Até é uma caricatura que a gente vê e que, infelizmente, é muito comum nos dias de hoje, né? E o que me chama a atenção é que essa pessoa, além de insuportável, na falta de argumento, quando ela não chama atenção, ela briga, né, Ayla? É porque, ó, se você não me der atenção, eu vou dar um chilique, eu vou dar um piti, eu vou desmaiar no meio da sala falando que eu tô doente, né? Eu vou virar a mesa, vou brigar com o professor, vou brigar com os coleguinhas, vou meter vou pegar o compasso e espetar o coleguinha, que eu tenho que chamar atenção, né? Pelo bem ou pelo mal, né? Olha o Thanatos aí que o Léo falou, né? Diga, Ayla. Eu estava pensando aqui nesse negócio do transbordar, né? É um transbordar de eu, né? É porque mas é que não eu. E aí o excesso do eu nessa relação eu-tu, o tu foi com Deus, né? O tu ficou lá no Thanatos, Thanatos tá conversando com ele, sabe aquela roda no bar que tá nesse processo. E assim, o insuportável, ele é tão anárquico, né? Ele é tão devastador, destruidor, tão desse lugar, né? Dessa pulsão, dessa morte, que ela atravessa o pensamento, atravessa a sensação, atravessa a intuição, atravessa tudo que a gente tem para proporcionar para o outro e o que não tem também. Atravessa o sentimento. Sabe quando a pessoa abre a boca e você revira o olho, respira fundo, sabe? Vem vários pensamentos, a intuição, a vontade, o lugar, você quer levantar e ir embora, você quer falar, ai meu Deus, que saco, nossa. E aí a pessoa vem nesse lugar, você quer falar, você quer usar a sua razão lógica para colocar para aquela pessoa, falando, então, assim, não é exatamente. Só que é tão anárquico, tão devastador dentro dela, nessas instâncias, que não importa o que você faça naquele momento, não alcança, né? Porque É ela está. curioso que esse tipo de gente, ela vai sendo corrosiva com os seus vínculos sociais, ela não se dá conta que está fazendo isso e vai num gradativo, né? Ela faz isso com a família, com os irmãos, com o tio, vai ficando cada vez mais sozinha, vai rompendo os ciclos sociais. Eu quero mandar um abraço para eles aí, eles vão, né? Vai ficando sem amigos, né, Manel? Sabe? Fica aí todo mundo aí brigando, né? Cadê os amigos? Cadê a roda de conversa? Cadê a turma gostosa? Né? Cadê aquela coisa leve, leveza? Né? Não tem isso, né, Ayla? Exatamente. Se a gente está transbordando e alagando e, consequentemente, afogando, eita, né? O professor foi Deus. Jorge caiu. Se a gente está afogando, é porque nós estamos também por dentro afogados, né? Porque a gente só dá aquilo que nós temos. Então, se eu estou dando angústia, gerando angústia, é porque por dentro eu também estou cheio de angústias. Exatamente, né? Eu estava pensando um pouquinho, até ampliando um pouco, porque a pessoa chata, né, de uma certa forma, ela é unilateral, né? E o que acontece? Ô, Jorge, Voltou. Sim, voltei. doeu? Me tiraram do ar aí. O departamento de censura falou: você tá mandando abraço aí para não, vai. Não, eu estava pensando, eu ia colocar um questionamento para vocês. A pessoa chata, né, insuportável, ela é unilateral, né? E olha só para ela. Agora, vocês acham, eu vou ampliar um pouquinho a questão, tá? Vou jogar uma pergunta. Vocês acham que nesse mundo que a gente vive hoje, né,
Lipovetsky fala de hipermodernidade, o Bauman fala da contemporaneidade. Vocês acham que nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que vai privilegiar a função pensamento e uma racionalidade extrema, com isso também a gente ajuda a ter uma fábrica de chatos? A gente pergunta, vamos deixar nossos espectadores aí pensando nisso, né? Porque o racionalismo, ele corrói a afetividade, né? Uhum. A afetividade fica extremamente árida, a afetividade fica estéril, né? A gente está falando de um problema gravíssimo na pós-modernidade, que é a ausência de empatia. A empatia é se importar com o outro, né? E o chato, ele está preocupado só com ele. Uma das coisas que me assusta muito na figura do chato, Léo, é que ele, além de não escutar, ele inventa histórias, ele fantasia, ele delira. Muitas das vezes é agressivo. Eu acho isso complicadíssimo, né? Se faz de vítima, até a vítima profissional. Vocês conhecem a vítima profissional? Olha, você conhece, né? Profissão divorciado, divorciada. Você conhece essa criatura? A personalidade da pessoa é essa, né? Você faz o que na vida? Não, eu sou mãe do fulano. Né? E o curioso é que não é a pessoa ser assim, é que ela é chata sendo assim. Sabe? Que chega no rolê, em vez de conversar, falar, fica lá reclamando do ex, da ex, sabe? Hã? Eu tô pensando essa pessoa no setting terapêutico, né? Leva umas porradas. Se o terapeuta for bom, sim, mas aí o que essa pessoa faz? Para continuar no papel de chato, porque essa pessoa ela é muito aderente, ela troca o terapeuta. Não gostei desse cara, não. Sabe? Porque a pessoa vai procurar uma terapia não para mudar essa dinâmica, né, de persona, de identidade. Ela vai procurar uma terapia, vai tentar achar uma terapeuta divorciada que nem ela para reforçar a neurose dela, né? Não, ela... Porque se eu for na terapia, quem chora é a terapeuta, sabe? Eu sou melhor do que todo mundo e meu conteúdo é mais pesado do que todo que você já viu. Cordeiro de Deus. E ainda põe a mãozinha na testa. Você nunca teve um caso tão difícil como o meu. Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo. Sim, gente. Eu tava pensando, assim, quando eu vi o tema, eu pensei, poxa, qual foi? Onde é que eu comecei a identificar o chato, né? Quando foi que eu tive contato com o chato? Aí a minha mãe me mandou bom dia. E foi ali que eu percebi que a primeira pessoa mais chata da minha vida foi a minha mãe, sabe? Porque ela estava ali sempre indisposta com os meus conteúdos, porque ela estava ali à mercê dos dela, né? Essa mãe onipotente, onipresente, essa mãe sagrada que não erra, né? Porque se ela não erra, ela é muito boa, ela é muito melhor. Minha primeira relação, então, com o chato foi com a minha mãe. E aí pensa, então, qual é a constituição ao longo do meu desenvolvimento em relação ao conteúdo do outro que é insuportável, né? É fundada nessa relação. Se a gente não para olhar para isso, e a tendência é colocar sempre essa mãe nesse pedestal, esse pai, essa família, essa instituição, então fazer um olhar crítico para isso e não perceber o quanto isso é nocivo, a gente acaba se tornando tão igual. Então é aquela pessoa que vai reclamar do quanto que a mãe reclama, o tanto que a mãe é chata, e ela passa o tempo todo reclamando do mesmo jeito, tanto quanto a mãe, sabe? Que é uma pessoa tão igual quanto aquilo que ela fala ser insuportável. Então, será que aquilo que é tão insuportável não é tão parecido comigo, que às vezes talvez seja tão insuportável? Porque, afinal, somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é muito curioso que a gente está discutindo um dos grandes temas que Carl Gustav Jung trouxe para a psicologia, chamado sombra. Identificação com a sombra. Tem pessoas que viram sombra, né, Léo? Ela é a sombra da família e, além disso, ela exige que todo mundo seja igual. É porque tem que criar a fábrica dos chatos, Jorge. Crescei-vos e multiplicai-vos. Eis um dos fundamentos. A gente não dança forró, a gente não socializa, a gente não tem amigos. E você, por favor, também não tenha, né?
crescei-vos e multiplicai-vos. Se sair desse mandamento, serás um herege, há de arder no mármore do inferno. A ovelha negra da família. Hoje eu tô atacado, gente. Eu acho curioso dentro disso, porque eu lembro de uma peça do Nelson Rodrigues, Doroteia, né, que inclusive decreta e mostra o machismo da mulher. Nelson Rodrigues acha ele genial, né? Elas têm uma tradição na peça das tias, que elas na noite de núpcias têm náusea. Todas passam mal na noite de núpcias, e a Doroteia gosta, né? E eu lembro a tia chegando para a Doroteia e falando: você tem um hálito gostoso demais para uma mulher sincera. Sabe? Ali você quer entender o que é a chata, né? São as irmãs, né, de psique. Né? A gente vê essa turma da chatice aí. Era muitas das vezes, quantas vezes, né, a nossa querida era, e não é a empata foda do rolê no Olimpo. Te mandou um beijo, viu, Jorge? Era. Eu também mandei para ela, viu? Falou que vai tomar um café com você hoje, viu? Opa, né? E é curioso isso, né? Porque cadê a percepção do outro? Cadê o olhar com respeito ao outro, né? Não, a nossa família ninguém vai dançar forró. Isso é uma coisa mundana, isso é coisa do pecado. É o caramunhão, o sete pele, vai ficar conectado com o capeta. Tem as irmãs da Cinderela, um monte de chata, né? Tem um monte de personagem chato aí nas narrativas. Né? O que eu. E o problema, Léo, não é ter personagem, não. O problema é quando a pessoa gosta de ser chato, gosta de ser insuportável, ainda brigar com todo mundo para legitimar isso, né? Uhum. A identificação com a sombra, inclusive uma sombra coletiva, ela é muito complicada, né? Porque, sobretudo, o chato não aceita que ele é chato. Ele fala que é conservador, estou preservando a família tradicional brasileira. E eu acho, até dar de sugestão aqui para o pessoal, que hoje eu não estou em casa, mas o livro da Verena Cast, A Sombra em Nós. E pensando também no chato, o chato e suas ampliações, o chato também é aquele, né, por ser chato, por transbordar, por alagar, por inundar, ele não consegue também ficar em silêncio, né? Porque o silêncio, nesse sentido, leva para um nível de reflexão mais profunda. Né? E se ele está sempre transbordando, ele não consegue. E se ele está sempre transbordando e se esparramando no outro, aí eu acho que tem uma coisa até de uma indiferenciação entre o eu e o outro, né? Porque ele vai se estendendo, vai se esparramando no outro. O silêncio, enquanto o reconhecimento de si, conter-se em si, você vai ser algo muito difícil também, né? Até porque a gente está falando de uma situação onde essa pessoa, o chato, ele não está legal psicologicamente falando, né? Ele está carente, né? Ele está revoltado porque ele chega na festa, a galera evita ele. Quando chama na festa, né? Porque o bom chato ainda se convida para a festa que ele não foi chamado, né? E é pior do que isso, se ele vê, né, que o filho está feliz, os amigos estão felizes na festa do filho, né? Olá, Rita, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estava contando, né, que a pessoa do chato, a pessoa insuportável, na festa do filho, o filho está celebrando uma festa, vai fazer aniversário, chama os amigos, né? Aí o pessoal está feliz, está divertindo, tem música, tem dança, tem bebida, o chato dá um jeito de estragar a festa.
fazendo discurso político, trazendo discurso de ódio, criando climão, saindo da festa assim, meio de sopetão, falando, não, Mas, ô Jorge, eu acho que tem uma aqui coisa. não é um bando de vagabundo. Não, eu Diga. acho que tem uma coisa importantíssima no chato que você está falando. Hum. O chato não é orgástico. Não goza, É o bibinho pequeno, entendeu? é o meia bomba. É o que dá birra, gente. Não é orgástico. Então, Ele não vai ter tesão porque ele fala assim, não gostei do cheiro disso. não, Você não toma banho direito, eu não quero. Exato. Ai, tem uma triazinha, não vou lá. Pá, deixa eu ficar quieto. Mas o que acontece? Ele não é a experiência não é orgástica. Se ele está junto com Thanatos, se ele está lá naquele lugar assim, que morreu e esqueceu de ser enterrado, essa experiência orgástica é uma experiência do Eros. De querer prazer, de querer curtir a festa, de querer divertir, de entrosar com os outros, entrar no clima, pô, que legal, as pessoas estão curtindo meu filho, as pessoas estão bem junto com... Não, mas eu tenho que caçar uma confusão. Eu tenho que reclamar porque a 5ª rodada de chopp não veio com o colarinho que eu gostava. E aí, Rita, o que você acha disso que a gente está conversando? Eu cheguei agora, né? Eu cheguei agora. Não vou dar minha opinião, deixa vocês tocarem mais um pouquinho, senão eu posso ser chata, né? Imagina, não concordo. Não concordo. Olha aí. Não é assim. Eu acho que é uma pessoa que merece ser olhada com carinho, acolhida e pegar. Não dá, não, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho mais, senão eu vou ser a chata do quarteto. Não. Mas o que é o curioso? Né? É o prazer depois ainda, que o que mais me surpreende na pessoa que é chata, que é insuportável, é que ela apronta todas, ela cria clima na festa de aniversário, ela desarmoniza o ambiente e ainda bota a culpa no filho. E tem um prazer aí, né? Tem um prazer. É sádica, é mórbida, então, muito doentio. Talvez o gozo esteja aí, né? Talvez o gozo esteja aí. Pagar a festa dos outros, chutar o castelinho de areia na praia, né, do outro. Chutar o castelinho do outro na praia. Acho que deve ter um prazer aí. E aí, depois de chutar o castelinho, olha com o cara do gato do Shrek. A inconsciência, né? A inconsciência absurda. Exato. Aí depois ainda canta Nora Ney. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso. Com a impossibilidade de dizer assim, cara, se ninguém me ama, ninguém me quer, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Mas nessas horas, o genuíno insuportável coloca a culpa na humanidade. Uhum. Coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no filho que estava fazendo festa, na nora, nos netos, no vizinho, no presidente da República. Uhum. Tem aí um lugar, né, do processo em que a gente segue 2 caminhos. Se eu não gozo, por que eu não gozo? Sabe? Será que tem alguma coisa de errado comigo? E se eu não gozo, por que você goza? Não, pode parar de gozar. Não quero ninguém mais gozando. Se eu não gozo, ninguém vai gozar. Sabe? Se eu não tô feliz... Que delícia! Viva a família tradicional brasileira! Que delícia, que maravilhoso! Uma live mais 18, né? Mas assim, veja bem, a gente está falando de um chato bem extrovertido. E o chato introvertido, né? Aquele que está ali no cantinho da festa, que ele não vai falar nada na festa, mas ele vai passar a festa inteira olhando de cara feia, lá no canto, sabe? Movendo toda uma energia, uma dó, uma condolência. Parece que está antecipando o próprio velório, sabe? Assim, ele já está deitado no caixão e perguntando, vocês não vão trazer flores? Sabe? Aquele é curioso que esse introvertido também, depois ele desconta no grupo da família, né?
Ele ali no É um primeiro lugar, momento não né? fala nada, mas no grupo da família, em compensação, na segunda-feira, aleluia, né? E é aquela Eu pessoa acho que é difícil conviver e chamar, né? E nos dois tem esse componente, no extrovertido e no introvertido, tem esse componente corrosivo, né? Quer dizer, vai chegar lá e vai encher no grupo da família, ou vai encher na própria festa, mas de qualquer forma é corrosivo e nocivo. E deixa eu parar aqui. Rita, e o chato histérico, que é uma dos que eu mais gosto? Qual que é o chato histérico? Fale O que mais dá- sobre isso, Jorge. Olha, eu acho uma delícia quando a pessoa ainda dá chilique no meio do rolê, desmaia, passa mal, Ah, sim, sim. resolve Então, desmaiar em cima da tá. mesa do bolo. Então, e isso que você. É que eu não sei o que vocês conversaram antes, mas eu estava pensando assim, né? Eu acho que uma das características principais é ser o centro, né? O chato tem que ser o centro. Se não vai por bem, vai por mal mesmo, E né? tem muito a ver Com a com a histeria, né, Sim, Rita? com a inconsciência mesmo, né? Eu acho que seria o ganho secundário da histeria, né? A partir do momento que eu sou o centro, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, eu sou mais importante do que tudo. Então, uma regressão absurda desse ego numa posição muito infantilizada, né? Muito infantilizada. De Eu novo. acho curioso, gente, que dentro disso, né, e eu quero retomar. Porque enquanto a pessoa está só no modo da crítica, assim, só em alguns pequenos comentários, ainda vira, né? O problema é quando cai dentro dessa questão de ser insuportável para afugentar os outros, né? A gente vê a pessoa, de repente, entrando numa onda de ódio, de intolerância, de não suportar, Uhum. ou pior do que isso, até fazer intriga jogando um contra o outro, né? E chega a ser esquisito, né, gente? E aí? Esse daí é o chato perverso? É o chato mal. Aí o chato, ele já ganha, ele passa a ser o Scar lá do Rei Leão, né? Ai, pior que eu gosto do Scar, gente. Fale mais sobre isso. Eu gosto do Scar. O que você gosta do Scar? Ai, É que eu assisti faz tempo. eu gosto, gente. E você sabe que eu tô rindo agora. Uma vez eu estava num contexto de uma festa e tinha um chato, né? Eu não conhecia o chato, foi apresentado na festa. Né? E aí a pessoa, aquela coisa, como ela falou, só querendo falar dela, não sei o que, essa coisa que transborda, mas como eu falei, que transborda alaga, né? E ela estava lá alagando, eu falei, bom, eu tenho duas saídas, ou eu vou afogar aqui, ou eu vou pegar uma canoa e vou sair remando, né? Peguei. Ela falou, o que você acha do que eu te falei? Olhei com essa serenidade no olhar de quem acordou às 6 da manhã e falei para ela, eu acho que você é chata. Sério? Enfiou uma faca no bucho e torceu. A pessoa sumiu, deve ter jogado meu nome na boca do sapo, enfim. Né? Porque acho que talvez ela não imaginasse que eu fosse falar que ela era chata, mas ali eu acho que houve uma ruptura. Né? Quando ela conta e fica aquele. Sabe, eu lembro daqueles desenhos antigos, fica. Né? E quando eu falo, o que você achou? Chato. O que eu acho complicado dessa história é que, às vezes, quando a sombra vem à tona, existe uma tendência psíquica natural de ter uma certa revolta da gente não querer assumir a nossa sombra. Então, o padre fala, o pastor fala, os colegas da igreja falam, o pessoal do partido fala, todo mundo fala, para com isso. A pessoa troca de partido, troca de igreja, troca de pastor, e não para, né?
porque ela está dentro disso de a sombra é muito forte, é muito complicada, a gente tem que ter muita estrutura de ego para lidar com isso. Principalmente quando a pessoa assume, dentro desse contexto, uma identificação com a sombra, tá? Rompendo os ciclos de socialização. Ela é o que a sociedade não quer, sabe? É perversa, é maledicente, é corrosiva. Ela trabalha em vários pecados capitais aí, né? De inveja, né? Jorge, eu estava pensando aqui, eu brinquei, né? Eu digo, fale mais sobre isso, né? Essa frase do psicólogo, fale mais sobre isso, do terapeuta. E como essa questão do chato está relacionada com a persona, né? Então, você falou da sombra, é como se essa sombra saísse somente, ou se mostrasse, né? Não é saísse, se mostrasse, através da persona, porque é no relacionamento, né? E a pessoa não percebe. Ela projeta no que ela está reclamando e não percebe esse lado que ela não conhece. Então, quando eu falei assim, fale mais sobre isso, justamente para isso, como a questão do psicólogo chato, né? Cara, ninguém quer ser, você está num papo, ninguém quer ser analisado, ou se quiser ser analisado, você paga para isso, né? Então, essa questão, talvez saia, fico pensando se não tem, qual o motivo psíquico disso? O que a psique quer com isso, né? Se a psique quer ser conhecida, o que precisa ser visto aí? Me parece uma criança não, birrenta, dependendo do tipo de chatice ou de histeria, ou o que seja. Mas a grande característica é uma grande inconsciência de si e do meio, né? Uma grande inconsciência do meio. É o que eu falei lá para trás, né? É falta de consciência, falta de percepção de si, falta de percepção com quem você está, inexistência de empatia. Pegando exemplo aí, a festa do meu filho. Eu não vou estragar a festa do meu filho. Eu não vou criar climão na festa do meu filho. Desde que o seu filho seja mais importante que você. Agora, se você for mais importante que o seu filho, você vai, né? Exato, mas espera aí, aniversário dele, sabe? É o almoço da vovó, a vovó tá fazendo uma festa de aniversário, ela tá completando 90 anos, você vai estragar a festa da vovó. Sabe? Essa pessoa ela não tem esse senso de princípio de realidade, de observar onde é que ela está. É o que você falou, ela se coloca em primeiro lugar no meio do rolê, estraga a festa de aniversário do filho, gera clima desnecessário onde não precisa, né? E, sobretudo, né, Rita, o que mais me assusta nesse tipo de pessoa é que ela é a vítima profissional. A maior parte dos que eu conheci que tem esse componente histérico, né, ele é uma vítima profissional. Então, a culpa é sempre do filho, a culpa é da vovó de 90 anos, a culpa é da prima, nunca é dele, né? Aí a gente volta a discutir a sombra, né? Com certeza. Aí a gente volta, sei lá, inferno são os outros, né? Sartre. E é essa pessoa que vai passar de ciclo em ciclo, porque ela não consegue aprofundar, né? Ela não consegue ganhar espaço porque ela invade. Então, a tendência é que ela vá para outro e para outro. E aí, nessa eu brinco por vezes, né? Quando o paciente está ali no processo terapêutico e pergunta o que o traz ali, né? É porque eu já fui em muitos lugares. E aí, depois de muitas tentativas, eu pensei, eu acho que eu preciso da terapia. Essa sensação de última opção, né? A terapia vai ser a última opção desse chato, porque ele vai recorrer a tudo. A igreja, a outra igreja, ao terreiro, ele vai recorrer ao bar, ao amigo do bar, ao dono do bar, ele vai recorrer aos diferentes espaços que não vão conseguir dar conta de tanta coisa que extravasa ali, e constantemente ele se sente não ouvido ou escutado, e que, quem sabe, um dia chegue à terapia, né? Espero que consiga, mas quando consegue, eu acho que isso é muito bem-vindo, sabe? Esse chato que chega à terapia, né? E aí, quando ele chega, né? Porque ele tem que ter, a terapia é uma condição de humildade. E aqui a gente está falando também de muita inflação de ego. Com certeza. Onde eu estou certo e todo mundo está errado. Né?
Eu acho que a professora Rita traz uma coisa que incomoda muito quando chega nesse ponto, que é o fale mais sobre isso. Uhum. Esse sujeito que até então não era muito bem escutado, de repente encontra alguém que escuta, né? E que não só o escuta, como captura ali elementos daquela fala ali, daquela chatice, né? E transforma em um outro lugar não tão chato e incomoda. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Porque daí a chatice tem um lugar específico, né? Eu acho que talvez essa seja um movimento de cura. Acho bem legal isso, né? Porque daí a chatice fica dentro do consultório. Daí quem tem que aturar e suportar é a gente devolvendo para esse paciente. Isso deixa de atuar no mundo. Então, é isso que eu fico perguntando, né? Qual a função psíquica disso? É claro que quando a gente está numa festa fora de um contexto profissional, você não fica analisando o chato, você fica dizendo que chato, né? E vira as costas, né, Léo? Chega lá e fala assim, não, desculpa. Ou eu não vi, não escutei o que você estava falando, né? Nem prestei atenção no que você estava falando, porque é fora de um contexto terapêutico, mas essa chatice, ela tem um significado. Eu acho que essa é a grande questão. Qual é o significado no processo de individuação daquela pessoa? É claro que a gente só vai ver isso, vai trazer isso para dentro do consultório, né? Porque senão a gente vira o chato, né? Que fica analisando todo mundo. Né? Exato. E aí você rompe o setting, você rompe a consciência, você entra fora do princípio de realidade. Onde que eu estou aqui não é consultório, então não vou te analisar. Sabe? Que é de novo, fazer a coisa certa na hora errada com quem não precisa, né? Agora, o que eu acho interessante, Laila, se a pessoa vai no terreiro e eu sou entidade, eu não vou baixar para dar consulta para pessoa chata, não. Eu não baixo nem a porrada. Pensa que delícia, Oxum, também tão chata quanto poderia ser, né? Que mexia com todo mundo, bagunçava todo mundo, encontrando outro chato. Não, eu não bato no terreiro, eu coloco uma plaquinha fechada para o almoço. Evoluída, mas nem tanto assim. Exatamente. Só uma brincadeira aqui, gente. Eu tenho uma plaquinha que eu vou colocar assim, quando eu chegar lá em cima, lá embaixo, não sei. Foi legal, mas não volto. Adorei. Adorei. Me empresta, posso usar? Eu também quero. Agora, eu vou colocar uma pergunta para a Rita. Jorge, 10 minutos, tá? Vou colocar uma pergunta para a Rita. Eu fiquei pensando, né? O chato, e para todos nós, o chato, ele está, de alguma forma, também preso na sua chatice, na sua, enfim, né? Eu pensei em uma coisa assim, não sei se faz sentido. Será que o chato está preso no próprio inferno? Do Dante? E será que ele está preso dentro do quinto círculo do rio Estige, da ira? Isso, perfeito, Léo. É verdade, porque de novo, você falando do chato, me lembrou, tem um personagem olha a diferença da profundidade, ele traz Divina Comédia, eu vou trazer o Maurício de Souza, que é o do Contra. Vocês lembram que tinha um personagem do Maurício chamado do Contra? Que tudo era não. E daí essa raiva, essa ira para destruir, né? Sabe? Maurício de Souza e Dante Alighieri estão ali, ó. Né? E é curioso, uma das coisas que para mim que é insuportáveis, e eu falo assim na vivência social, quando eu estou tocando por aí no bar, é a vítima profissional. É aquela pessoa que sabe, se faz de vítima. Deus me largou, eu perdi o emprego. Profissão divorciado, né? Que eu acho que é uma das piores que eu já vi o ser humano aderir. Né? O que você faz a ver? Eu sou divorciada. Quantos anos? 30 anos. Né? Mas me diz uma coisa, Jorge, você falou essa questão da vítima, é muito interessante, que uma vez eu ouvi
eu não lembro onde quem falou isso, mas achei bem legal, que quando é constelado esse polo da vítima, não se consegue constelar o polo do herói. Então, fica nesse redemoinho, né? Mas o herói também é um cara chato, né? Só o herói. É o cara que faz, que dá, acontece, faz não sei o quê, e a gente tem exemplos políticos disso também, né? Tem o exemplo político da vítima, tem o exemplo político do herói, de como a questão de estar preso nesses polos, né? Porque a minha vítima incomoda muito, mas é uma questão minha que daí a gente leva para análise. A gente está né? falando de persona rígida, né? A rigidez de persona. Aliás, você quer um cara que é médico 24 horas por dia, que chega de noite e começa a querer clinicar os outros no meio do rolê da festa. Isso é insuportável. Mas o meio 24 pede. horas por dia. O psicólogo 24 horas por dia, o juiz 24 horas por dia, isso é insuportável, né? Mas o meio pede isso, né? Essa é a questão. Mas o nosso meio está doente, e nós temos que ter consciência, peraí, eu estou fora do meu horário de trabalho. Né? Tava pensando no maior chato ali, vendo Dante, eu tava pensando, quiçá não Lúcifer, expurgado da festa, de tão chato que era, né? Funda ali o inferno, né? O capeta, o diabo, o demônio. É o tinhoso, é o caramunhão, é o sete pés. Chato pra caramba, o anjo caído, arremessado lá de cima. É verdade. Mas por quê? Ele foi teimoso, ele não quis obedecer a Deus. Olha que coisa mais louca, né? É a soberba, né? Foi a soberba. Rola a projeção, né? Para ele, Deus é o chato e vice-versa, talvez, sabe? Eu tenho que estragar a festa do meu filho. É importante, mas eu tenho que estragar a festa do meu filho. É muita alegria, é muita gente feliz. Isso. Bem isso mesmo. Se eu não posso ser feliz, ninguém pode. Se eu não consigo, ninguém pode. Né? Eu acho que é isso mesmo. Terceirizar o sofrimento, né? Sobrou comigo, vamos montar o bloco de carnaval, fudidos com alegria, né? Vai que eu gosto, é o bloco também. Não, agora, gente, ele está falando do capeta, do inferno de Dante, mas eu acho que, independente da alegoria, da imagem que nós trazemos aqui, para quem nos ouve, nos assiste, uma coisa fica bem colocada: a inconsciência dessa pessoa sobre si mesma. Bom, gente, nosso tempo está vencendo. Vou pedir as considerações finais de cada um aqui dos colegas. Pode ir. Bom, acho que foi muito gostoso. Eu acho que a gente encerra com essa frase muito deliciosa, provocativa, para quem sabe uma próxima live, né? A inconsciência do chato, de perceber o seu processo ali, né? Então a gente apontou várias lacunas e agora falamos assim, talvez ele não saiba. E aí, quem sabe, parte 2 desse filme. Mas foi muito bom estar aqui nessa manhã com vocês, muito construtiva, muito gostoso. Né? Muito chato também, né? Essa hora da manhã numa sexta, brincadeira, gente. Mas foi muito gostoso estar aqui com vocês. De verdade, eu acho maravilhoso esse processo. E é isso. Eu quero me tornar, pedir desculpas por ter chegado atrasado. É muito chato isso. Eu odeio isso, perder horário, né? Eu acho muito chato as pessoas não cumprirem o compromisso. O pouquinho que eu vi, eu gostei. Obrigada. Não, depois da live de hoje, não percam. Chato 2, o Império Contra-Ataca. Isso, eu tô assistindo a série, tá? Então. Maravilha. Gente, eu gosto muito de refletir, que acho que o importante é a gente não estar aqui para acusar ninguém, mas a gente está para propor soluções. Por favor, não seja o chato da festa. Sabe, usa um desodorante legal, passa perfume, sabia, meu bem, sabia, sabe? Né? Aguinaldo Timóteo, né?
A gente tem que trazer para a vida alegria, ter socialização, porque o adoecimento mental acontece muito quando você rompe seus vínculos sociais. Né? E a pessoa adoecida, ela cai no ódio. Então, vamos evitar isso, vamos ter saúde mental. E até a próxima live, gente. Até a semana que vem. Beijo. Pessoal. Até sexta. Tchau. Obrigado. Tchau.